Vamos estudar a matéria Parábolas da Figueira Seca, no estudo online do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 8, Parábola da Figueira Seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, serão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes. E respondendo Jesus, lhe disse, tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Palavra de Jesus, anotadas em Marcos 11, 12, 14 e 20, 23. Então veja que nessa parábola da figueira seca, Jesus demonstra aos seus apóstolos que tem que ter uma fé inabalável em Deus, porque ele afirmou, se afirmar a este monte, tira-te daqui e lança-te ao mar, e tiver muita fé no coração, aí isso vai acontecer. Então, pela parábola da figueira seca, foi a demonstração do poder da fé em Deus, porque a palavra confiante em Deus é o que vai suceder na prática. Por isso que Jesus disse, tende fé em Deus, tende fé, porque a tua palavra é a força de construção do seu destino. Então, a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que elas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Então veja que na análise da compreensão da figueira seca, diz que é um símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Que coisa! Então, realmente, diz o ensinamento que não basta ser bom, é preciso praticar o bem. Então aqui não basta aparentar o bem, se não produz nada de bom. Então sempre precisamos rogar a Deus infinita sabedoria e amor para que possamos ser mais úteis a todas as coisas, a todas as pessoas. Sempre pedindo a Deus ideias, pensamentos e palavras de como podemos utilizá-los para o bem do maior número de pessoas. Então, dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que elas agradam aos ouvidos. Não, por certo, devem existir muitas pessoas assim, não é? Embora não tenham, assim, proveito na nossa vida, muitos programas, shows que são apresentados na televisão, por exemplo, nos permite passar um bom tempo ouvindo, apreciando, mas no fundo não tem proveito nenhum, não é? Foi um tempo passado em vão. Por isso, também existem bons oradores que possuem mais brilho do que solidez, não é? Dotados verniz das palavras de maneira que estas agradam
aos ouvidos, mas não tem nenhum proveito, tem o dom da palavra, a capacidade de transmissão, porém não tem conteúdo, um bom proveito. É como você assistir alguma coisa, prestar atenção e no fundo não tem proveito expressivo para que a sua alma melhore. Então precisamos também, com sabedoria de Deus, escolher melhor onde estaremos colocando a nossa atenção. Também a figueira seca é o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. Então, veja só, símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. Não é? Figueira seca. A figueira seca é frondosa, tem muitas folhas, mas não tem frutos. Né? Então, aparentemente, demonstra ser uma árvore bonita, mas não frutifica, ou seja, não tem proveito. É como as pessoas boas que podem ser úteis, mas não são. Né? Não é o retrato da atualidade do povo da humanidade? Né? Povo egoísta, o povo que quer proveito para si, o povo que não pensa no próximo. Né? E isso faz com que todo o cenário mundial seja afetado pela situação atual. Numa situação mais particular, veja o que ocorre com as pessoas da nossa comunidade. Acorrem aos supermercados e compram determinados produtos essenciais para todos e não resta nada para ninguém, porque leva muito mais do que a capacidade de consumo. Então veja como o homem ainda hoje, no século XXI, depois de tanto tempo do ensinamento do Senhor Jesus, ainda age dessa maneira. Não pensa no próximo nem um pouquinho. Né? Então, o símbolo das pessoas podem ser úteis e não são. De todas as mentiras, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. Né? Não sei se seria oportuno afirmar que, por exemplo, uma pessoa que solicita apoio, ajuda de toda uma população, consegue se eleger e, estando ocupando o seu cargo político, não se presta a colaborar em proveito do povo. Né? Apenas se utilizou dos votos, conseguindo se eleger e para usufruir dos benefícios da posição que ocupa, sem se preocupar com o povo e sem se preocupar em trabalhar para o bem do povo. Então, são sistemas vazios das doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração é uma palavra, a fé que transporta montanhas. Então, o que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé que fecunda, a fé que comove até as fibras do coração. Então, existem pessoas incrédulas, pessoas que não têm uma fé religiosa e não acreditam em Deus. Não é? Pensando bem, veja que uma coisa que você não enxerga, a fé. A fé é preciso que nasça no coração. A fé é uma coisa que a pessoa acredite e assimila e pratica. Então, um átomo não é fácil de enxergar, não é? Praticamente é uma coisa que quase ninguém consegue ver. Mas é inegável que existe, não é? Então você vê que uma coisa que aparentemente não existe, mas tem um poder
descomunal quando tratado de maneira adequada pela situação de equipamentos. Da mesma maneira, se você considerar a Terra em relação ao Sol, ele quase nem aparece perto do Sol, de tão pequeno que é. Considerando dentro da galáxia Via Láctea, a Terra é menor do que um grão de areia no mar. Mas se você se afastar da Via Láctea alguns milhões de anos-luz, então realmente a Via Láctea, não é, que demora 106 mil anos-luz para atravessar de uma ponta para outra, é uma gigante, tem mais de 400 bilhões de estrelas, né? Se distanciar alguns milhões de anos-luz, parece que vai ficando menor o seu tamanho. E a Terra, então? A Terra é um nada, inexistente, mas não pode se afirmar que não existe. Então, tem que ter fé de que realmente existe. Então, fé em Deus, fé num poder que nos faz viver, fé em Deus que nos dá tudo o que precisamos. É preciso ter essa fé, como diz aqui, a verdadeira fé realmente que comove as fibras do coração, fé que transporta montanhas. Acredite em Deus. Deus é a força da sua vida. Parece que não existe nada de palpável onde você possa crer, nada se comprova para você. Mas é uma fé que nasce no fundo do coração, no fundo da sua alma. Por quê? Porque Deus é a força da sua vida. A sua vida é própria parte de Deus. Deus está dentro da sua vida e faz você viver. Então, na verdade, Deus é que sustenta o seu viver. É preciso ter essa confiança, e tendo essa confiança, você é capaz de fazer com que todas as coisas se manifestem em sua vida conforme a sua fé. São as árvores frondosas, mas sem frutos, e por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Não é? Então é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Então, não basta um homem ser bonito, ter uma inteligência, ter uma capacidade, mas se nada faz de bondade para ninguém, não é útil, não serve para nada. Não é? É como aquela pessoa que usufrui de um benefício de alguma maneira, mas não tem nenhuma retribuição, não colabora com nada. É como se nós estivéssemos perante Deus. Veja quantos benefícios recebemos da natureza, dos céus, de Deus. E o que fazemos em retribuição a essa dádiva que gratuitamente Deus nos proporciona? Precisamos ter essa consciência para demonstrar gratidão, ser útil e trabalhar na retribuição a todas essas bênçãos que recebemos diariamente. Não sejamos uma árvore frondosa, sem frutos, para não sermos condenados à esterilidade. Claro que cada ser humano aqui na Terra tem o seu livre-arbítrio. Porém, dentro desse livre-arbítrio soberano, precisamos acompanhar o amor e a justiça de Deus. Deus nos dá todas as coisas, já nos deu tudo de necessário à nossa vida. E precisamos pensar na retribuição, no amor, na caridade para as pessoas, como gratidão a Deus. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. Não é?
Claro, aquelas doutrinas que movimentaram as pessoas, porém não produziram nada de produtivo para a humanidade, né? Que constituíram forças para rebeldia, quebrando as coisas, mas que não produziram nada de bem para a humanidade. Uma certa época, na região aqui em São Paulo, na denominada ABC, uma determinada pessoa promoveu tantos distúrbios perante as empresas, promovendo rebeldia com os funcionários, que uma grande maioria das empresas da região acabou fechando e levando suas unidades industriais para outras localidades, onde esse tipo de movimento era bem menor ou inexistente. Então veja que essa doutrina de promover levante dos funcionários contra o sistema produtivo, contra as indústrias, empresários, de fato foi uma doutrina extremamente prejudicial para o povo, para a região e para a economia do local, do estado, do país, né? Então, são as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, né? E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca, né? Todos os homens voluntariamente inúteis. Por certo que se promove um distúrbio, uma desorganização, mesmo baseado em uma doutrina até inteligente, mas que não produz um resultado positivo para o bem das pessoas. Claro que muita gente acabou aderindo a esse sistema de rebeldia naquela época, paralisando as atividades nas empresas, nos seus respectivos trabalhos, não é? Foi uma época em que a região contou com tanta gente sem emprego, que foi uma situação alarmante durante um bom tempo, não é? Como tudo vai entrando na sua normalidade, aquela situação aparentemente caótica também entrou na normalidade. É como o que estamos vivendo agora. Veja a paralisação das atividades econômicas, o que isso deve reverter, provável, numa recessão, uma recessão assim descomunal, com pessoas perdendo seus empregos, seus locais de trabalho, numa situação assim desesperadora. No entanto, perguntando-se aos bons espíritos, por que essa situação de pandemia ocorre prejudicando povos, populações e a economia de maneira global? A resposta, conforme já tinha sido dada no livro dos Espíritos, é para promover o avanço na melhoria dos povos, é para fazer com que o aprimoramento espiritual se acelere. Por quê? Porque toda a gente, em todos os locais, acabou deixando para depois as coisas de Deus, as coisas espirituais, não é? Isso é prejudicial para a própria pessoa, para a própria comunidade, como para toda a humanidade. Era necessário que uma situação tão caótica, destruidora como a que estamos vivendo no momento, aparecesse para promover o aceleramento, o adiantamento das coisas de Deus, para que as pessoas se conscientizassem da necessidade de voltar imediatamente para Deus, né? Porque Deus tem ficado no esquecimento, chegando até mesmo, como diz aqui, resistência do incrédulo, que não acredita nas coisas espirituais, né? Então veja que
essa situação faz com que muita gente volte a conviver em família, a fazer oração, supostamente mais orações, com a finalidade de que aqueles que sobrarem, pelo menos terão melhores condições de vida voltada para Deus. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Né? Não, claro, o médium são os intérpretes dos espíritos, notadamente. Só que o médium propriamente dito não é só aquele que trabalha num centro espírita, num centro de oração da casa de Deus. O médium é todo aquele que consegue ter uma sensibilidade sobre qualquer hipótese, não somente aos desencarnados, mas também para com os encarnados. Né? Então, no Livro dos Espíritos consta que todos os homens da face da Terra são médiuns, têm qualificação para, com o tempo, acabar desenvolvendo a capacidade mediúnica, ou seja, captar as vibrações de outros seres, de outros espíritos ou outras pessoas. Então, para nos transmitir as suas instruções. Então, o mundo espiritual sempre está procurando transmitir boas instruções para os seres humanos. Por exemplo, na atual situação, Jesus, ele é o governador espiritual da Terra. Ele está instruindo os sábios do mundo espiritual para socorrerem os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que estão trabalhando ao descobrimento das vacinas, dos soros, dos antídotos para esse vírus, coronavírus. E por certo que com todo esse empenho do profundo amor do Senhor Jesus, logo mais vamos ter resultados assim bastante positivos. Então os médiuns não são apenas aqueles que trabalham nos centros espíritas, são também os pesquisadores, os médicos cientistas que estão trabalhando na descoberta dessa vacina. Eles também recebem as instruções dos bons espíritos, seja no momento do trabalho, seja no momento de descanso pelo desdobramento, onde seus espíritos comparecem nos centros de pesquisa no mundo espiritual, recebendo instruções adequadas. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Então, aqui está falando dos médiuns, né? Diz aqui que são dotados de faculdades para esse fim, para instruir os homens. Infelizmente, os espíritos que rondam o orbe terrestre ou que estão entre nós, não são todos que trabalham para o bem. Muitos trabalham também prejudicando de forma desastrosa o andamento da população. Por exemplo, na situação caótica que estamos vivendo, os espíritos trevosos, zombeteiros, os sombrios, estão aproveitando a oportunidade para gerar o pânico, o medo, disseminando informações assim, inúteis, que não se prestam para nada. São os espíritos das trevas que estão se utilizando da oportunidade e empregando os meios que possuem, procurando entre as pessoas da comunidade, da humanidade, que são os médios que recebem instruções desses espíritos trevosos e estão trabalhando para disseminar o pânico, a desesperança, o desânimo, o medo, né?
realmente. Então, os médiuns são os intérpretes dos espíritos. São dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Então, os médiuns, a rigor, são pessoas como todos nós, né? E para receber boas instruções dos céus, ou seja, dos bons espíritos, necessário que mantenha o corpo, alma e espírito também em ordem, voltados para Deus, voltados para a espiritualidade, porque impera na nossa comunidade, em todos os campos, inclusive no universo, a lei de Deus, a lei de atração de semelhantes. Então, para recebermos boas instruções de qualquer espécie do mundo dos espíritos, bem como das pessoas, necessário que mantenhamos a nossa alma ligada com Deus, porque pela lei de atração dos semelhantes, atraímos circunstâncias semelhantes. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Aqui está falando dos bons espíritos. Os bons espíritos procuram, de todas as maneiras, instruir as pessoas que conseguirem com boas informações, com intuição de qualidade, fazendo que aproveite bem a vida e que não se perca tempo. Espalha-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Então veja que o Espírito está em toda parte. E para que você receba boas instruções dos céus, necessário que você também se eleve, procure melhorar-se através da purificação dos pensamentos, das palavras, das atitudes e atos. Portanto, abrange, como se diz aqui, toda parte, todos os países, todas as classes sociais, ricos e pobres, grandes e pequenos, a fim de que não haja nenhum deserdado, e para provar aos homens que todos são chamados. Então, todos estamos sujeitos às influências dos espíritos. E, na situação maior, influência diretamente de Deus, que nos protege, que nos orienta, que nos dá a vida, que nos dá a suprema sabedoria, que nos faz trabalhar, não é? Então, todos os homens são beneficiados. Conforme nós já estudamos, as bênçãos e as graças de Deus são abundantes para todas as pessoas, independentemente de suas classes ou posições que ocupam. Mas se eles desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas úteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Com todos os benefícios provenientes de Deus, se não colocarmos em prática também em benefício do maior número de pessoas, que não sejamos úteis aos outros, não é? Significa que nós não estamos produzindo frutos saudáveis e salutares. São como a figueira estéril. Não é? E sendo figueira estéril, considerando as circunstâncias dos tempos atuais, quem sabe, não é? O mundo espiritual pense melhor sobre como trabalhar com as pessoas em geral, deixando-as que vivam, porém de forma inútil, ou
retirando-as adequadamente para que as pessoas que restarem tenham melhor proveito ou possam melhorar-se. Porque a pior coisa que uma pessoa pode fazer é não fazer o que deve e impedir a outra que queira fazer. É como as mamães que não levam seus filhos às escolas evangélicas. As crianças, quando nós as convidamos, elas querem ir, mas as mamães não deixam. Né? Ou então, os maridos, quando querem ir a uma escola na casa de Deus, a esposa não deixa. Né? Quantas pessoas da nossa casa de Deus foram retiradas por causa de suas respectivas esposas que não queriam que os maridos comparecessem? Né? Então, como será que o mundo espiritual observa esse comportamento? Né? Como diz aqui, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus então lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não soubera semear, e os deixarão cair como presas dos maus espíritos. Claro, você tem duas opções: ou avança ou retrocede. Retrocede não quer dizer que você vai cair num determinado nível, porque tudo que você já assimilou em sua alma é inapagável pela eternidade. Você não perde. O que ocorre é que você vai se atrasar. Você não vai acompanhar o ritmo de evolução que os tempos exigem. Então, você vai ficar como presa dos maus espíritos, né? Os maus espíritos trabalham intensivamente para abranger o maior número de pessoas para suas aptidões negativas e prejudiciais. Mas Deus, que toma conta de tudo, está observando tudo, inclusive o seu comportamento no momento atual, verificando se vale a pena você ficar entre os sãos ou você vai ser inserido entre aqueles que provavelmente tenham que se retirar. É uma situação drástica, dramática, não tenha dúvida. Porém, não se desanime. Acredite, tenha fé. Deus toma conta de tudo. Tudo isso está sob controle divino. Tudo isso é para acelerar o aprimoramento espiritual dos homens, que se encontra muito atrasado. Os homens da humanidade se preocuparam exageradamente com a parte tecnológica, principalmente voltado para a defesa, voltado para fins bélicos. Como nós observamos nos cenários mundiais, muito das pessoas importantes de países extremamente ricos, eles trabalham intensivamente para o estabelecimento da paz, da concórdia. Porém, de um lado, estabelecem os acordos de paz. De outro lado, vendem armas, né? Bilhões em valores de dólares em armas. Como que isso é possível? De um lado, rogam a Deus paz para todas as pessoas e oram pedindo a paz. E de outro lado, matam os animais de tonelada, visando ao lucro. Como que isso vai ser promovido diante de Deus? Se, enquanto houver matança, não vai haver paz mundial. Como que é isso? Não é? Faz-se o acordo de paz de um lado e de outro lado negociam-se as armas. Não é? Então, veja que essa situação diz aqui: então Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos.
a semente que não souberam semear, e os deixarão cair com presas dos maus espíritos. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Neste momento, vamos fazer a oração e peço a você que acompanhe concentradamente para vencer e ter êxito na vida. A minha capacidade é um dom oferecido por Deus. O universo me supre de conhecimentos e informações úteis e importantes, ideias brilhantes que modificam minha vida. Na liberdade de minhas ações e decisões, sigo a orientação da mente onipotente de Deus ao êxito e sucesso em todos os sentidos. Mantenho a mente receptiva e calma, pois sei que a intuição divina proveniente dos céus se expressa sem ruídos em meu interior. Em tudo que faço obtenho sucesso, porque obedeço à divina intuição que indica o bom caminho. As ações e decisões são excelentes em todas as situações, e tudo ao meu redor se revela como um mundo maravilhoso, cheio de esperança e fé, movidos pela sábia orientação da divina intuição interior. O universo de Deus é a fonte da intuição divina nas ideias, nas conquistas e realizações. A inteligência divina se instala em minha mente, favorecendo o êxito e sucesso na vida. A inteligência divina em minha mente se interessa em fazer-me feliz e próspero em todos os sentidos. A força universal, onipotente e onipresente de Deus trabalha para mim, fornecendo a capacidade em tudo que realizo. Conto com a maravilhosa força universal, trabalhando a meu favor, fazendo com que tudo dê certo. Em tudo que faço, consulto e sigo a intuição divina de minha mente, que indica o melhor caminho. Assimilo instruções da intuição divina nos trabalhos que realizo, na melhor decisão a tomar, nas dúvidas e incertezas que rondam o andamento da vida. Constato com alegria que tudo se torna mais fácil e prazeroso, seguindo a divina intuição de minha mente. Na necessidade de planos, ideias e planejamentos, consulto a luminosa intuição divina na decisão correta e proveitosa, obtendo resultados bastante eficazes e úteis. A intuição divina me orienta em todas as coisas que preciso saber. Dou graças pela infinita orientação e proteção oferecidos por Deus em minha vida. Assim seja, graças a Deus. Nesse site, você poderá consultar os livros de orações, fazer os pedidos de orações e agendar as consultas e orientação espiritual. Agradeço imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado.